Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa próxima videoaula e hoje iremos falar sobre o sujeito indeterminado, quarto tipo de sujeito. Mas antes de passarmos para ele, vamos lembrar algumas coisas que vão nos ajudar nos próximos tipos de sujeito, ok? Vocês lembram o que é verbo intransitivo? Tô esquecendo aqui, não estou me lembrando. Então tem que lembrar. Olha, verbo intransitivo é aquele que já possui sentido completo, não precisa de complemento. Exemplo, a criança correu. Eu já sei que a criança fez uma ação de correr. Eu não preciso de um outro complemento para complementar essa ação. Certinho? Quando eu falo a criança brincou, eu não preciso de um outro complemento. Brincou, correu nesse caso, será verbo intransitivo, já possui sentido completo. Certinho? Verbo transitivo direto, ele necessita de complemento, mas não de preposição. Exemplo, Lucas comprou um carro. Lucas comprou o quê? Logo vem a perguntinha. Lucas comprou o quê? Ele comprou um carro. Agora vem um verbo transitivo indireto. Ele necessita de um complemento e também pede uma preposição. Exemplo, João gosta de Joana. João gosta de quem? De Joana. Percebam que a preposição de aí, a preposição de, está perguntando, vem logo a perguntinha. João gosta de quem? De Joana. Então tem uma preposição, é verbo transitivo indireto. Certinho aí? E também tem o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que expressa estado e liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles, o sujeito e características, certos tipos de relações. Exemplo, Marcos é feliz, Lucas é brincalhão. O aí é um verbo de ligação, ele está ligando o sujeito com suas características. Certinho? Relembrou tudinho? Esqueceu não? Isso é muito importante, tá bom? Porque é a base para outros conteúdos. Então, vamos então, pessoal, lembrar de todas as preposições que vai nos ajudar nesses próximos tipos de sujeito. Vamos lembrar então? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vamos lá de novo? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as 18 preposições, as essenciais. Então vamos lá, pessoal. Então vocês lembraram as preposições? Não pode esquecer não, porque elas são essenciais em diversos conteúdos. Vamos lá? Vamos passar então para o quarto tipo de sujeito, sujeito indeterminado. Ele tem algumas regrinhas que precisamos identificar, mas é super fácil. Vamos lá? O sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar quem realizou a ação, nem pela desinência do verbo. Há 3 maneiras que podemos indeterminar o sujeito. Então, pessoal, o sujeito indeterminado é aquele que nós não conseguimos identificar quem realizou a ação, ok? Então, sujeito indeterminado, não podemos identificar quem realizou a ação. E há 3 maneiras que podemos indeterminar o sujeito. Mas lembrando, se foi mencionado os nomes, os sujeitos anteriormente no contexto, aí não será sujeito indeterminado, porque já foi mencionado. Só vale quando não foi mencionado. Mas como assim? Não entendi. Vamos lá então, vou te explicar então calmamente. Sujeito indeterminado. Se por acaso, uma frase lá, João e Joana foram ao parque. Foram fazer muita gracinha. Percebam, foram fazer. Aí no caso seria um sujeito indeterminado, mas está falando anteriormente quem foi ao parque, quem foi? Joana e João. Então não será sujeito indeterminado.
Vamos lá. Há 3 maneiras que nós podemos indeterminar o sujeito. A primeira maneira, a primeira forma, é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos lá? Vamos passar para este exemplo. Gostaram da festa. Quem gostou da festa? Eu não sei, eu não posso determinar. Ficaram felizes. Quem ficou feliz? Eu não sei, eu não posso determinar. Então, uma dica, pessoal, para indeterminar o sujeito nessa primeira forma, para te ajudar se vai ser ou não sujeito indeterminado, é colocar o pronome eles na frente do verbo. Se não perder o sentido da frase, então é um caso de sujeito indeterminado. Por exemplo, gostaram da festa? Eles gostaram da festa. Ficaram felizes? Eles ficaram felizes. Esse pronome eles vai te ajudar só para você saber se vai ser ou não um sujeito indeterminado nessa primeira forma, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Lembre-se, pessoal, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles. Terceira pessoa do plural, eles. Ou seja, eles gostaram, eles ficaram, eles se divertiram. Divertiram muito. Quem divertiu muito? Eu não sei. Então está na terceira pessoa do plural. Então, pessoal, essa dica é muito boa e vai te ajudar muito. Mas cuidado, se por acaso aparecer assim: chegaram às mesas. Quem chegou? As mesas. Ou seja, as mesas é o sujeito. No caso, sujeito simples. Então, cuidado. Essa frase ela tinha tudo para ser um sujeito indeterminado. Por quê? Porque termina na terceira pessoa do plural, chegaram, mas logo depois vem o sujeito. Chegaram o quê? Chegaram o quê? Às mesas. Então, pessoal, seguem essa dica aí. Coloco eles na frente. Se ficar sem sentido, não é determinado. Se não ficar sem sentido, se der certinho, então é indeterminado. Se eu colocar o eles na frente de chegaram às mesas, fica assim: eles chegaram às mesas. A frase não ficou totalmente sem sentido? Então não é indeterminado. Ok? Então nessa primeira forma, coloquem o pronome eles na frente. Se deu certinho, se não perdeu sentido, é então o sujeito indeterminado. Sempre, pessoal, façam as seguintes perguntas: quem é que? O que é que? Quem é que chegou? O que é que chegou? Certo? Ou outro verbo: o quem é que? O que é que? Se tiver resposta, se tiver sujeito, então não é determinado. Ok? Por exemplo, começaram as danças. Começou o quê? O que é que começaram? As danças. Teve resposta, então não é sujeito indeterminado, certinho? Então, pessoal, vamos então relembrar, vamos então falar novamente sobre o sujeito indeterminado nessa primeira forma. Nessa primeira forma é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, chegaram, cantaram, divertiram, brincaram, pularam, correram, comeram, sorriram. Ok? Então, quando tiver terminado na terceira pessoa do plural e não tiver o sujeito antes ou depois, você vai ter que olhar e nessa primeira dica tomar o cuidado e colocar o pronome eles na frente para conferir, para ter certeza se vai ser ou se não vai ser indeterminado. Por exemplo, chegaram agora. Quem chegou agora? Eu não sei. Agora, se eu colocar o eles na frente de chegaram agora, não vai ficar com sentido? Não vai perder o sentido da frase. Eles chegaram agora. Então,
será sujeito indeterminado. Agora, quando eu falo chegaram as cadeiras, o que é que chegou? A pergunta, o que é que chegou? As cadeiras. As cadeiras, então, é o que? Sujeito simples. Não é sujeito indeterminado. Certinho? Então, tome bastante cuidado. Primeira forma, então, de indeterminar o sujeito, terminando na terceira pessoa do plural. Certinho? Vamos então, pessoal, passar para a segunda forma de como indeterminar o meu sujeito. Com a partícula, o pronome se e verbo intransitivo, transitivo indireto, o verbo de ligação na terceira pessoa do singular. E agora você complicou, hein? Tá difícil. Não, pessoal, tá difícil não. Vamos simplificar as coisas então. Ó, vocês lembram então o que é verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação? Nós revemos isso, mas vamos então rever de novo para ficar tudo explicado, para não ter complicação, tá bom? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que já possui sentido completo. Não precisa de um complemento. Por exemplo, a criança correu, a criança brincou, a criança pulou. Ou seja, já tem sentido completo nessas frases. Eu não preciso de um complemento para complementar essa minha oração. Certo, pessoal? Então, o verbo intransitivo já possui sentido completo. A criança correu. Pronto, sentido completo. Já sei o que ela fez. Correu. Certinho? Transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento, mas também pede uma preposição. Pede um complemento, por exemplo, João gosta. Gosta de quem? Ou de que? João gosta de quem? A preposição de aí. Então, é um verbo transitivo indireto. João gosta de Joana. João gosta de passear. João gosta de brincar. Então, será verbo transitivo indireto. E o que é verbo de ligação? O verbo de ligação, ele expressa estado, ou seja, vai ligar características, certinho? O verbo de ligação, ele exprime, ele dá sentido de estado, ele liga características ao sujeito, ok? Mas, nesse caso, o sujeito indeterminado, não podemos determinar o sujeito. Exatamente, nesse caso nós não podemos determinar o sujeito. Então por que então vai ligar características entre o sujeito? Olha, o que vai acontecer? Esse sujeito eu não posso determinar, mas sei que ele existe. Só não sei quem é. Então vou ligar características a esse sujeito, entre aspas, fantasma, que eu não sei quem é, ok? Então, verbo de ligação é isso, que exprime estado e liga características ao meu sujeito. E na terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, ok? Ele, da terceira pessoa do singular. A partícula se, pessoal, ela serve como índice de indeterminação do meu sujeito. Se. Então, o se aí como pronome e também serve como indeterminação do sujeito. Certinho? Vamos passar então para os exemplos para ficar de uma forma mais clara para vocês. Voltou-se da França. Perceba que o verbo está na terceira pessoa do singular, juntamente com a partícula se. E é um verbo transitivo indireto, porque pede complemento. Voltou-se da onde? E tem a preposição de mais o artigo a, que formou da. Certinho? Perceba então que o verbo está na terceira pessoa do singular. Mas como que eu vou saber que está na terceira pessoa do singular? Fácil. Eu voltei, tu voltaste, ele voltou. Voltou-se. Viu? Terceira pessoa do singular. Voltou-se da França. Quem voltou da França?
Não sei. Eu não sei. E é um verbo transitivo indireto, porque pede complemento. Voltou-se da onde? E tem a preposição, certo? A preposição de mais o artigo a. Quem é que voltou? Não sei. Então, sujeito indeterminado. Acorda-se cedo. O verbo é intransitivo, pois ele não pede complemento. Ele já tem sentido completo. E é um exemplo de sujeito indeterminado. Você sabe por quê? Acorda. Ele acorda. Terceira pessoa do singular, juntamente com a partícula se. Acorda-se cedo. Verbo intransitivo. Sentido completo. Certinho? Quem é que acorda cedo? Eu não sei. Não está falando. Então, sujeito indeterminado. Agora, um exemplo com o verbo de ligação. Nem sempre se é fácil. O verbo de ligação é o verbo ser, certo? E está ligando uma palavra a outra. O que não é fácil, eu não sei. Então, aí um exemplo com o verbo de ligação. Nem sempre se é fácil. O que não é fácil, eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Certinho? Mas se tiver verbo transitivo direto, não vai ser indeterminado. Mas por quê? Exemplo, chegaram as rosas. O verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, mas não pede preposição, certo? Quando eu falo assim, chegaram, chegaram o quê? Ou quem? Aí vai vir a resposta. Chegaram as rosas. Viram? Chegaram as rosas. Mas tem tudo para ser indeterminado. Está na terceira pessoa do plural, mas não é. É transitivo direto, pois pede complemento, certo? Chegaram o quê? E não tem preposição, mas logo vem a resposta. Foram as rosas que chegaram. As rosas é o meu sujeito simples, então não é sujeito indeterminado. Cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado, porque pode se confundir. Certinho? Ah, mas por que então pode ser verbo transitivo indireto? Porque aí vai vir a pergunta. Voltou-se da onde? Como eu dei o exemplo da França. Voltou-se da França. Eu não sei quem voltou da França. Certo? E a preposição de mais do artigo a tá aí. Então, é verbo transitivo indireto e é sujeito indeterminado, porque eu não sei quem voltou da França. Certinho, pessoal? Vamos passar então para a terceira forma, a terceira maneira de eu saber se é sujeito indeterminado. É quando o verbo está no infinitivo impessoal. O que é isso? O que é infinitivo impessoal? Você se lembra ou não que os verbos terminados em R estão no infinitivo? Cantar, brincar, sorrir, correr. Não termina em R? Então estão no infinitivo. Impessoal, que não tem pessoa, que eu não consigo determinar quem é a pessoa que está realizando a ação. Certinho, pessoal? Vamos passar então, pessoal, para os exemplos. Amar é bom. Veja, o verbo está terminado em R, então está no infinitivo. E quem ama, eu não sei. E como eu não sei quem ama, então está no impessoal. Eu não consigo determinar quem é a pessoa. Navegar é preciso. Quem navega, eu não sei. Verbo terminado em R e impessoal. Certinho então, pessoal? Certinho? Vamos então relembrar o que é sujeito indeterminado para sanar todas as dúvidas? Vamos lá. Sujeito indeterminado, eu não consigo determinar quem é o sujeito, quem é o ser que está realizando aquela ação ou fazendo aquilo. E quando eu não sei, então será sujeito indeterminado. Então tem três formas de descobrir se é sujeito indeterminado. Quais são essas três formas? Vamos lá. Essas três formas são
Primeira forma, primeira maneira, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Chegaram agora. Quem chegou agora? Eu não sei. A dica para essa primeira forma é você colocar o pronome eles na frente. Se não perder sentido, é então sujeito indeterminado. Eles chegaram agora. Não perdeu sentido. Então, chegaram agora é um caso de sujeito indeterminado. A segunda forma é quando tem a partícula se, o pronome se, juntamente com o verbo de ligação, ou com o verbo transitivo indireto, ou então com um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que já tem sentido completo. Por exemplo, acorda-se cedo. Percebam que está na terceira pessoa do singular, juntamente com a partícula se, e está intransitivo. Verbo transitivo indireto, como o exemplo que eu dei. Voltou-se da França. Voltou-se da onde? Voltou-se, terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Transitivo indireto, voltou-se da onde? Logo vem a pergunta. E a preposição de mais o artigo a, da. Certo? E também tem o verbo de ligação. Nem sempre se é fácil. O e aí é um verbo de ligação. Certinho?